Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E prosseguindo aqui com os nossos estudos, hoje vamos falar um pouco sobre o milênio. E vou fazer aqui algumas perguntas para você responder, deixar aí nos comentários o que você acha. Mas a primeira pergunta é: já estamos vivendo o período do milênio? Será isso verdade? Eu faço essa pergunta porque muitos pregadores muitos expositores da Bíblia falam que já estamos no período do milênio, já estamos vivendo esse período. Entendendo também que esse pensamento, essa interpretação não é unânime, não é aceita por todos. Muitos pregadores, muitos expositores da Bíblia, sejam católicos, sejam evangélicos, não pensam assim, nem todos pensam da mesma maneira. Muitos acreditam que o milênio nunca vai acontecer, ou seja, não acreditam nem milênio. Outros acreditam que o milênio é totalmente figurado, não tem nada literal. E outros acreditam que o milênio ainda vai acontecer e que é todo literal, todo real, do jeito que está escrito na Bíblia, não tem nada figurado. E prosseguindo aqui, a gente vai ler agora em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 4. Eu vou ampliar aqui o texto para que você consiga enxergar melhor. E vamos ler. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 4. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e o trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esse é o texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 4. Vou deixar aqui o texto ampliado mesmo, para ficar melhor da gente grifar os versículos que vamos ler. E vamos continuar aqui comentando. Outra pergunta que eu quero fazer: Satanás realmente está preso? O que você acha, né? A primeira pergunta foi: já estamos vivendo o milênio? A segunda pergunta: Satanás está realmente preso? Aqui no segundo versículo, a gente lê assim: ele, que é o anjo agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Vou grifar esse versículo aqui. Então, realmente você acredita que o diabo está preso? Porque se o diabo estiver preso, algumas coisas devem estar acontecendo, que a Bíblia descreve, que a Bíblia fala que vai acontecer por ocasião da prisão de Satanás. A gente vai ver que aqui no versículo 3 está escrito assim, olha: então o anjo jogou o diabo no abismo e o trancou e selou a porta para que ele, vamos grifar a partir daqui, para que ele não enganasse mais as nações. Você acha que as nações não estão sendo enganadas? Você acha que as nações estão realmente vivendo a verdade? Que o povo não está sendo enganado? Que o povo não está sendo levado pelas várias filosofias, pelos ensinos contraditórios, contrários à palavra de Deus? Você acha que realmente as nações não estão mais enganadas? Que as nações estão vivendo a verdade, estão praticando a verdade? Você acha isso? Porque está escrito aqui que no momento que Satanás for preso,
Ele vai ser preso para não enganar mais as nações. E eu, aqui, pessoalmente acho que as nações continuam sendo enganadas. Que as nações continuam errando, que as nações continuam longe de Deus, afastadas do seu Criador, porque estão enganadas pelo pecado, enganadas pelo que o mundo oferece, pelo que o sistema oferece. E lembrando que a gente vai falar um pouco aqui sobre o monstro que diz nessa versão aqui, que é a versão na linguagem de hoje, a nova versão na linguagem de hoje. O monstro que fala aqui, a gente vai já comentar, que é o sistema. As pessoas estão sendo enganadas pelo sistema ainda. Sem dúvida alguma. Isso aí não é exatamente a minha opinião. Eu percebo que não é só a minha opinião. Mas é a opinião de muitos e é também o que a Bíblia deixa mais claro, que a gente compreende melhor, que a Bíblia está falando que as nações continuam enganadas. Elas não estão praticando a verdade, elas não estão servindo a Deus. Não, elas continuam sendo iludidas pelo pecado, iludidas pelo diabo, iludidas pela falta de conhecimento. Mas vamos ler aqui o versículo 4, né? E uma outra pergunta, né? Os mártires de Cristo já ressuscitaram? Você acha que eles já ressuscitaram? Porque aqui no versículo 3 está dizendo isso, olha. Então o anjo jogou o diabo no abismo, o trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações, né? Até terminar os 1000 anos. Depois desses 1000 anos é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. E na verdade o que eu quero falar é sobre o versículo 4, olha aqui. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. O que eu quero comentar é a partir daqui. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a palavra de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, que em outras versões é a besta, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Olha aqui. É sobre essa parte aqui que eu quero comentar agora. Os mártires de Cristo já ressuscitaram? Porque aqui está dizendo que o diabo, duas coisas vão acontecer. Duas coisas principais vão acontecer quando o diabo for preso. Que primeiro o diabo vai ser preso para não enganar mais as nações. E se Satanás está preso, as nações não estão mais vivendo esse engano. E a segunda ação que vai acontecer também é as pessoas vão ressuscitar para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Quem é que vai ressuscitar? Vão ressuscitar os mártires. Vão ressuscitar aquelas pessoas que foram assassinadas, que foram degoladas por pregar a verdade, por amor a Cristo, por testemunhar de Jesus Cristo. Essas vão ressuscitar e vão reinar durante os 1000 anos ou milênio. Aí a pergunta é, será que essas pessoas já ressuscitaram e nós nem sabemos? Elas ressuscitaram, estão reinando com Cristo e nós não sabemos? Só se for isso, né? Realmente só se for isso aí que está acontecendo, a gente não sabe. Só Deus sabe. Vamos dizer que seja assim, porque os pregadores da atualidade estão pregando que estamos vivendo o milênio. Então, isso aí que está acontecendo, que se Satanás está preso, essas pessoas estão reinando com Cristo. Diz aqui que elas não adoraram o monstro, nem a sua imagem. Essas pessoas também não fizeram isso. Ou seja, pessoas que também não aderiram ao sistema mundano, ao sistema do mal, sistema ateu, ao sistema perseguidor da palavra de Deus, o sistema que persegue o judaísmo, persegue os judeus, o sistema que persegue o cristianismo, aqueles que se opõem à palavra de Deus. Você vê que nós estamos vivendo esse grande ateísmo que está acontecendo no mundo, esse grande fanatismo aí, essa apostasia, esse abandono de Deus, esse afastamento, esse esfriamento. Estamos vivendo isso.
Porque a Bíblia diz que o pecado constrói uma barreira, o pecado separa as pessoas de Deus, separa as criaturas, os seres humanos, eles se afastam de Deus, eles ficam longe por causa do pecado. Nós notamos que no momento que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, eles já deixaram de ouvir a voz de Deus. Deus não conversava mais com eles, Deus começou a se afastar deles, porque o pecado faz isso. O pecado distancia a pessoa de Deus, ele separa. Na atualidade, as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, porque cada vez estão inventando mais maneiras de pecar contra Deus, de desobedecer a pessoa de Deus. E Deus é um Deus zeloso, que ele não se mistura com o pecado, com o mal. Ele não está misturado com aquilo que é negativo, com aquilo que é ruim. Deus não se mistura com isso. Ele é luz, e a luz não se mistura com as trevas. Muito bem. Então, os mártires já ressuscitaram, se estamos vivendo o milênio. As nações não estão sendo enganadas. E quando é que esse milênio vai terminar? Vai terminar, vai parar, né? Segundo alguns pregadores, pelo menos um pregador que eu vi, ele disse que o período do milênio, no sentido figurado, é o período que vai da primeira vinda de Cristo, quando Cristo veio para salvar a humanidade, até finalizar esse período em que vai acontecer a segunda volta de Cristo, o arrebatamento. Isso é chamado o período do milênio. A Bíblia está dizendo que são 1000 anos. Parece que é literal, a gente não tem absoluta certeza se é literal ou é figurado. Nós não sabemos. O certo é que quando acontecer o período do milênio, as nações não estarão mais sendo enganadas, e esses mártires, essas pessoas que testemunharam de Cristo e que foram mortas, foram degoladas, elas vão ressuscitar. Isso aí vai acontecer no período do milênio, e a gente até agora não sabe se isso aconteceu. E também essas pessoas que foram degoladas, decapitadas por amor a Cristo, pelo testemunho de Jesus, elas também não vão se misturar com o sistema que eu estava falando há pouco tempo, com esse sistema perverso, esse sistema ateu, esse sistema que criou essa ideologia que se afasta cada vez mais de Deus, que luta contra o sistema de Cristo, o sistema de Deus, vamos chamar assim, vamos dizer assim. E esse sistema é chamado aí na Bíblia, tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse, como sendo um monstro, uma besta, um sistema aí composto por todas as ideologias, todas as nações, e que eles vão obrigar as pessoas a utilizar um sinal na sua testa ou na mão direita. Isso fala de publicidade, que as pessoas vão poder escolher, vão querer, não estão, na verdade, escolhendo, já estão escolhendo entre divulgar as coisas de Deus ou divulgar as coisas do sistema maligno, do sistema mau. Isso é o que é o sinal na testa. Você vê que mesmo no Antigo Testamento, ali no livro de Deuteronômio, Deus pedia que os hebreus utilizassem textos amarrados na sua fronte, na testa ou na cabeça. Isso a gente não utiliza mais. Os judeus, alguns, utilizam ainda partes da Bíblia, partes da Torá, amarrados em sua testa, em sua fronte. Mas o sentido correto disso aí não é andar com um pedaço de texto amarrado na testa, até porque a pessoa não vai nem ler, e ninguém vai ler também. Isso tem um sentido figurado. Isso significa que você deve andar com o conhecimento da palavra de Deus no seu cérebro, na sua cabeça. E divulgar também isso é como uma etiqueta, como um logotipo, que alguém vai se encarregar de divulgar aquilo ali. Semelhante a quando nós compramos uma roupa, um sapato, alguma coisa que lá no sapato ou na roupa vem o logotipo, vem a marca daquele fabricante. Assim também aqueles que servem a Deus devem realmente expor, devem mostrar, devem testemunhar que adoram a Deus, que servem a Ele. E assim, meus amigos, termina aqui o nosso comentário, que a gente queria comentar sobre o milênio hoje. E novamente aí, será que já estamos vivendo o milênio, hein? Será que já estamos no período do milênio? E muitos nem sabem.
Muitos nem entendem que já estamos no período do milênio. O que você acha, né? Deixa aí nos comentários. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até breve.